Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma bênção, um privilégio podemos estar juntos aqui na presença do Senhor, sendo abençoados e tocados pela palavra dele, e ele vai compartilhar conosco alguma coisa para o nosso coração já já. Antes eu queria orar com você e pedir que ele toque as nossas vidas, que ele nos põe a sua mão sobre nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos dando o pão de cada dia, nos abençoando em cada coisa que formos fazer. Que o Senhor cumpra em nossas vidas, na sua vida, o mesmo que prometeu a Josué: onde puser você a planta do seu pé, que seja dado para você como herança, se você meditar na lei dele de dia e de noite e falar da palavra dele, assim como ele fez o trato com Josué. Que essa seja uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, nós pedimos que o Senhor agora nos toque, ó Deus, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que o amor do Senhor, que a bênção do Senhor se instale em nossas vidas, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, que é alimento para o nosso espírito, é libertação para nossas almas, ó Deus, ó Pai, fortalecimento para o nosso físico, que ela produza esses efeitos em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana, ó Deus, de graça, de bênção, Deus. Livre, Senhor, das tristezas, do mal, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto para a nossa meditação de hoje encontra-se em Apocalipse do apóstolo São João, capítulo 21, os versículos 1 a 7. João diz o seguinte: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, aleluia. Se eu perguntasse a você, eu sei que você diria, porque essa é uma situação comum a todo ser humano, você já teve aquela vontade de sumir? Aquela vontade que a gente tem quando alguma coisa nos aborrece, nos tira do sério, ou uma situação que nos deixa assim transtornados. Nessas horas a gente costuma pensar o seguinte: se eu pudesse, eu sumiria daqui agora. Eu iria para um lugar bem longe daqui. Mas quando a gente pensa assim, esse mecanismo de fuga da mente não está queimando nota de 50, não. Ele não está pensando em ir para qualquer outro lugar. Quando a gente tem esse pensamento, não é? Por detrás desse pensamento está sempre
a ideia de ir para um lugar melhor, um lugar de paz, um lugar onde você não fique aborrecido, um lugar onde você não tenha que passar por aquilo que você está passando. Não é só sumir daqui, é sumir daqui para ir para um lugar onde a gente vá se sentir bem. Acontece que a gente não se sente bem em qualquer lugar. Tem que ser o lugar. Então, não dá para entender a pessoa que pensa em ter uma vida melhor sem ir para um lugar melhor. Eu sempre acho estranho as pessoas quererem fazer desse mundo um lugar melhor. Eu queria que o mundo fosse assim. Eu queria que as pessoas fossem assim. Elas querem o lugar ideal, o lugar perfeito. Infelizmente, o querer, a intenção delas não está associado realmente a um lugar melhor. Muitas dessas pessoas que pensam isso, que queriam que a vida fosse diferente, elas não pensam no tema dessa nossa palavra de hoje, que eu já vou dizer para você. Então, partindo dessas coisas que eu disse para você, dessas premissas, eu gostaria de lançar uma pergunta, que num ambiente, falando com pessoas cristãs, isso pode até parecer uma idiotice. E eu creio que você seja um cristão, se não for, você deveria ser. Mas, se eu perguntasse assim, você quer ir para o céu quando morrer? O que você responderia? Agora, pensa bem antes de responder. Não é pegadinha não, mas exige uma reflexão. Por quê? Porque a gente está ou não indo para algum lugar. Estamos numa viagem. E viagem implica em planejamento. Nosso assunto aqui é céu. Por isso que eu disse para vocês, as pessoas querem um lugar perfeito, mas quando você diz para elas um lugar perfeito é o céu, elas não estão interessadas em ir para lá. Ela queria que a terra fosse o céu, o que não vai acontecer. A pergunta que eu faço, será que dá para pensar em céu vivendo nessa terra, estando tão ocupados e absorvidos pelas coisas dessa terra? Será que dá para querer o céu tanto quanto a gente quer a terra? Será que dá para a gente conciliar essas duas realidades tão distintas e, na maioria das vezes, tão conflitantes? Eu diria para você, não é a questão se dá ou não dá. A gente tem que fazer isso, tem que dar, é preciso que dê, é imperativo que dê para se pensar em céu, vivendo na terra, mesmo tendo a vida praticamente ocupada, toda ela com as coisas da terra. É imperativo que a pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo queira o céu tanto quanto quer a terra. É imperativo que se dê um jeito de conciliar, de equilibrar essas duas realidades nas quais quem é de Deus está inserido. Por quê? C.S. Lewis, ele disse o seguinte: almeje o céu e a terra vai vir de lambuja. Almeje a terra e você vai ficar sem nada. Pegaram a mensagem? Há muitas concepções sobre o céu, mesmo entre os crentes. Tem aqueles que veem o céu como o suprassumo do ócio, onde ninguém faz nada, só fica na praia tomando água de coco ou tocando harpa nas nuvens. Aquela coisa. Para essas pessoas, o céu é o mundo virtual dos prazeres. Há aquelas que acreditam que no céu elas vão poder encontrar com as pessoas amadas que morreram, para poder viver com elas para sempre, felizes para sempre.
Tem aqueles que acreditam que vão encontrar com Deus lá. Tem aqueles que acreditam que no céu vão ter corpos perfeitos, saudáveis, saradões, barriguinha trincada. O sonho dos fitness e dos gordos e doentes, e por aí vai. Pouco se sabe sobre isso, a não ser o fato de que o céu vai ser o lar eterno dos crentes em Jesus Cristo, eventualmente. Parafraseando as palavras do capitão Kirk, da nave estelar Enterprise, eu gostava dessa série, né, do Star Trek. Lá ele diz assim: espaço, a fronteira final. Eu diria para você que céu é a fronteira final, pelo menos para aqueles que creem em Jesus. Só que o céu é mais do que isso ainda, é mais do que o nosso destino. O céu deveria ser, na verdade, a nossa motivação para viver a vida para Deus, para a gente ir para lá e nos encontrarmos com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Essa é a única certeza que eu tenho com relação ao céu. As outras coisas são pura especulação. Um dia desses eu estava ouvindo o Rabino falar sobre essa coisa de céu, e ele deixou muito claro como a visão judaica difere completamente da visão cristã com relação ao céu. Ele diz que o céu é coisa criada pelas religiões, que o judaísmo não pensa em céu e que por isso o judaísmo não é uma religião. As religiões é que ensinam sobre o céu, o judaísmo não. O judaísmo ensina que Deus veio até os homens para lhes dar a terra como herança. Essa é a cabeça dele, a mentalidade deles. E em parte ele está certo, em parte. Deus veio até nós sim, mas para nos levar até Ele. Esse sempre foi o plano de Deus para a humanidade, desde a eternidade. Não dá para viver para sempre aqui, e Deus sempre soube disso, tanto que a nossa salvação estava preparada antes da fundação do mundo. Terra, o mesmo lugar que gera a vida, gera a morte, mas o céu é onde se vive para sempre. Eu lancei uma pergunta há pouco para você que está assistindo, né, e falei sobre planejamento dessa viagem. Eu sou péssimo em fazer planejamento, fazer planos. Eu sou mais do tipo, basta cada dia o seu mal e o seu bem. Carpe diem, né? Ou seja, curta o seu momento. Mas as pessoas que querem sair de viagem, seja de férias, ou a trabalho, ou apenas para visitar alguém que mora numa cidade distante, elas têm que planejar isso. Qualquer viagem, por menor que seja, exige um certo planejamento. As pessoas pesquisam sobre onde querem ou têm que ir, quanto isso vai lhes custar, o tempo em que vão ficar nesse lugar, quais roupas levar, com quem ir, onde se hospedar, quais passeios fazer, enfim, se vai compensar ou não ir para onde querem ou precisam ir. Isso é planejamento. E por que não fazer a mesma coisa com relação ao destino final, à viagem final? Por que não planejar onde você quer passar a sua eternidade? Quanto isso vai lhe custar? Quem você espera encontrar lá? O que levar na bagagem? Criar expectativas sobre o que você espera de lá, ou ver lá, encontrar lá. O céu é um daqueles lugares com que a gente deveria sonhar e aproveitar o tempo que tem de vida para planejar essa viagem muito bem, porque a morte é a única viagem que só se faz uma vez na vida. Não tem esse negócio de, eu não quero ir, nessa eu não vou, eu vou na próxima. Não tem isso. Também não tem volta, não tem ressarcimento, não tem reclamação, não tem saque, serviço de atendimento ao consumidor. Chegou a hora, vai. Jesus disse que deveríamos acumular tesouros no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões roubam e furtam. Em outras palavras,
Almeje o céu enquanto estiverem na terra. Como fazer isso? Por que fazer isso? Paulo, em Colossenses 1, versículo 5, responde essa pergunta dizendo: por causa da esperança que está reservada para nós nos céus. A nossa esperança está reservada no céu. É por isso que a gente tem que planejar bem essa viagem. Que esperança é essa? De que ele estava falando? De não passarmos mais pelo que somos obrigados a passar aqui, de não sofrermos mais com o que de ruim nos acontece aqui. O texto que nós lemos de Apocalipse diz: lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque essas coisas que eram da antiga ordem já passaram. Então, a nossa esperança está lá. Mas vamos ser honestos, gente. Quem é que pensa nisso enquanto está aqui? Quase ninguém. A gente só lembra desse negócio de céu em funeral, e ainda assim com muitas reservas. Fora disso, fora dessas ocasiões, a gente vive na terra almejando mesmo o que é da terra. Mas céu tem a ver com uma nova realidade, com uma nova vida, com uma vida num nível em que a maioria das coisas da terra não são mais um fim em si mesmas. Céu tem a ver com poder para não mais ser escravo daquilo que prejudica, daquilo que aprisiona, daquilo que destrói, daquilo que mantém a pessoa no engano, daquilo que mantém a pessoa se destruindo, pensando que está fazendo algo bom. E Jesus nos oferece as condições para isso. Ele não só é o nosso agente de viagens, aquela pessoa que providencia tudo que é necessário para a viagem. Ele também é o nosso transporte para o céu, ele é o caminho. Só que isso não nos isenta de nos prepararmos. Embora seja uma viagem que desse mundo não se leva a nada, a gente precisa levar para lá o que tem a ver com o lugar para onde estamos indo. De material a gente não leva nada, mas de espiritual sim. Por isso, uma boa mentalidade espiritual aqui e agora vai criar uma responsabilidade terrena saudável, de forma que a gente entre na eternidade na presença de Deus. O céu é mais do que um destino. O céu é uma motivação para uma vida diferenciada na terra. E meio que no vácuo de uma das últimas mensagens que eu preguei, eu tenho uma notícia não muito agradável para lhes dar. O único jeito da gente ir para o céu é morrendo. E não adianta vir com essa conversa: pastor, mas se Jesus voltar antes de eu morrer? Eu diria para você: não entra nessa não, que você vai se lascar. Essa história da gente não querer passar pela morte é muito antiga. E até onde se sabe, até onde a gente tem conhecimento, até agora, só 2 não passaram pela morte. Nos 5.700 anos de história da humanidade, segundo o calendário judaico, né? Só 2 pessoas, Enoque e Elias, não passaram pela morte. Inclusive até uns dias atrás, um tempo atrás, né, a gente via aqueles memes da rainha Elizabeth, né, carregando filhote de tiranossauro rex nos braços, como se ela vivesse desde aquele tempo, escondida na arca de Noé, participando da Santa Ceia com Jesus. Essas coisas acabou para ela também. Vai por mim, é melhor se preparar para essa viagem. Não é bom contar com o ovo antes da galinha. Bom, pastor, se é assim, então o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode levar nessa viagem? Até quantos quilos na bagagem de mão e quantos quilos na bagagem a ser despachada no check-in? Segundo uma hipótese, eu disse hipótese, do médico Duncan McDougall, publicada nos Estados Unidos em 1907, segundo a hipótese dele. É um estudo bem chinfrim, muito controverso, mas ficou muito famoso.
apesar de chinfrim, né? O que vai para o outro lado é 21 gramas. É isso que dá para levar na última viagem. 21 gramas. É o peso da alma, segundo a hipótese apresentada pelo médico em 1907. Se é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei é que a sua alma precisa estar em condições de fazer essa viagem, porque o seu corpo não vai fazer. O que dirá levar bagagens. Vamos colocar as coisas da seguinte maneira: se a sua alma estiver pesando até 21 gramas, ela sobe. Se estiver pesando mais do que 21 gramas, ela desce. A gente brinca, como bons brasileiros que somos, mas a coisa é séria, o assunto é sério. A questão não se resume apenas ao peso da alma e a não ter medo da morte. Vamos supor, apenas supor, tá? É a suposição, que a alma pese mesmo só 21 gramas. Percebem a leveza que ela precisaria ter? Você tem noção do quanto precisa deixar para trás? É algo na sua forma mais pura. Eu diria até que o único jeito de se conseguir tal leveza é se livrando de tudo o que entulha a alma na vida. Pensa numa dieta que você teria que fazer para chegar a 21 gramas. Né? Há muita coisa que a gente guarda na alma que a torna pesada demais para fazer essa viagem. Não passa nem no check-in do céu. Nem que você fale assim, eu pago a diferença. Não tem jeito. É muito. Quando a alma passa pelo raio-x do portão da entrada do céu, ela é barrada pelo anjo, que não a deixa passar, não deixa entrar. E daí não tem suborno, não adianta chorar, não adianta dizer que não sabia, não adianta dizer que está arrependido, aí já era. A alma é deportada. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, disse Jesus em Mateus 25, 41. Tem muita gente que acha que pode entrar no céu via outras coisas, via coiote, por exemplo, né? Não tem esse negócio. Ou você está com a documentação em dia, ou não entra. Só tem um caminho. Se você tem o visto, que é o selo do Espírito Santo, você entra, senão não. Não tem vias alternativas, não dá para ir pelo deserto, para tentar passar pela fronteira e entrar no céu como ilegal, assim como as pessoas fazem quando tentam entrar nos Estados Unidos, passam por aquele deserto via México, aquela coisa toda, os coiotes levando, e depois chega lá, algumas morrem no deserto, chega lá não passa. O céu não tem isso. O céu não faz parte da globalização. O céu é uma dimensão totalmente à parte da nossa realidade material. As regras do nosso mundo não se aplicam lá. A física, a biologia, a química do nosso mundo não se aplicam lá. A gente nem consegue chegar lá sem Jesus. Então, deixe-me lhes dar uma dica do que manter na alma, para que a sua entrada no céu não seja barrada, se é que você quer ir para lá. Todos nós sabemos que reforma é muito pior do que construção nova por diversos motivos. Na reforma, por exemplo, quase sempre a gente tem que conviver com a sujeira e com a presença de estranhos na casa. Na reforma, geralmente, o investimento acaba sendo muito maior do que na construção, porque é preciso desfazer o que já está feito para poder construir aquilo que a gente quer. Faz um tempo já que eu estou para trocar de carro e não troco. Esses dias eu falei com o meu mecânico que eu ia dar um banho de loja no carro para poder vendê-lo por um preço melhor, e ele me disse, não faça isso, venda do jeito que está, porque qualquer investimento que você fizer não vai lhe dar retorno, não vai voltar para você. É melhor perder um pouco do que perder muito. E aonde eu quero chegar com essa conversa? Investimento
em coisa usada no passado é investimento que não volta para a gente. Invista naquilo que é novo. Por que investir no novo é melhor do que gastar com o velho? Porque o investimento é muito menor e o lucro é muito maior. A razão pela qual Deus inseriu a criação nessa coisa de tempo cronológico, onde passado, presente e futuro são separados e independentes, foi para que tudo que fosse ruim num desses períodos não precisasse ser levado para o outro. O passado ele se torna um dia o presente que vai se tornar um futuro. Quando esse futuro se torna presente, daqui a pouco ele vai se tornar, você vai precisar de um outro futuro. A gente não deve levar uma coisa de uma fase para outra. Certas coisas não deveriam ser mantidas e nem levadas para o próximo período. Elas deveriam ficar onde aconteceram. Há coisas, sentimentos, intenções, preocupações que não deveriam se perpetuar em nossas vidas. A ideia de Deus, de passado, presente e futuro, serve para nos ensinar isso. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. O mal de ontem não deveria se perpetuar no nosso hoje, muito menos no nosso amanhã. O que é bom sim é que deveria se perpetuar na vida da gente. Infelizmente, o contrário é bem mais comum na vida das pessoas. Nós estamos preocupados com o rumo das coisas, principalmente no nosso país, mas no mundo como um todo. O que a gente precisa manter vivo em nossas mentes e corações é que aconteça o que acontecer, Deus continuará sendo o Senhor do universo. Nada pode mudar isso. O comunismo não pode mudar isso. O anticristo não poderá mudar isso. O diabo tentará fazer conosco aquilo que fez com Jó, forçou Jó por todos os lados, para que Jó abandonasse a sua fé. Não conseguiu. A pergunta é, ele vai conseguir fazer você abandonar a sua? Ele vai conseguir fazer você virar as costas para Deus para abraçar um novo Deus, um novo rei? Eu não quero um novo rei porque eu não acredito em outros reis além do Senhor Jesus. Eu não confio em nenhum outro rei além do Rei Jesus. Conhecer Jesus foi a melhor coisa que aconteceu no meu passado e que precisa ser mantida no meu presente e levada para o meu futuro. O resto não interessa e não tem pressa. O único peso que eu preciso carregar na minha alma é a minha fé em Cristo Jesus. Desfaça-se de tudo que não tem a marca de Jesus e a sua alma vai ficar leve, muito leve, leve o suficiente para que ela possa subir, para que ela possa ascender aos céus. Por que almejar o céu se a gente gosta tanto da terra? Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21 que a nossa cidadania está nos céus. E Jesus transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa casca não é o fim. Essa vida não é o fim. A nossa salvação não estará completa até que tenhamos recebido o corpo que Paulo chama de incorruptível. O nosso corpo material de agora não funciona lá, e é por isso que nos será dado um outro como o de Jesus. Gente, o céu é algo para a gente querer muito, e a gente tem que investir essa vida que tem agora para colher os rendimentos lá na eternidade. Invista a sua vida aqui e agora nas mãos de Deus, com a palavra de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo. Esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E você vai ser uma pessoa que vai colher os dividendos disso lá no céu, lá na eternidade, no lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque essas coisas vão ficar para trás. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.